Glória a Deus. Deus abençoe a pastora Márcia, Deus abençoe a todos. Queridos, antes de eu pregar, terça-feira nós temos um culto de oração aqui que a cada dia está crescendo mais. Você está convidado a participar, chegar aqui e ser ministrado aqui pelo Celso, pelo Orlando, pela galera que trabalha nesse culto. E tem sido um tempo assim maravilhoso, porque toda terça-feira eu estou aqui estudando e eu percebo a movimentação e tem sido bênção. Você está convidado a estar nesse culto conosco em nome de Jesus. Terça-feira eu encerro a minha série de mensagens Sentimentos que Aprisionam a Alma. Terça-feira passada eu falei sobre ira. Quinta-feira. Vocês estão prestando atenção no culto. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Isso é um bom sinal. Né, Fernando? Bom sinal. Então, quinta-feira passada eu falei sobre ira e na próxima quinta-feira eu vou falar sobre medo, que é o meu último tema. Pastora Márcia vem agora com um próximo projeto de quinta-feira falando sobre batalhas espirituais. Falando sobre a ação espiritual, liberdade espiritual. Ela vai falar sobre a ação espiritual do mal e qual é o impacto disso na nossa vida, mesmo sendo cristãos. Porque o cristão ele não pode ficar possesso, mas ele pode ficar opresso. Por causa de um assentimento, por causa de uma palavra, por causa de uma profecia dos pais, por causa de uma situação de pecado que não foi tratada. E ela vai estar tratando sobre essas questões, 5 quintas-feiras voltados única e exclusivamente para libertação. E nós vamos preparar o culto de quinta-feira dentro de um perfil que nós tenhamos tempo no final para ministrar a oração de libertação nas pessoas que estiverem aqui e que precisarem em cada área. Se é na área espiritual, se é na área da família, se é na área... Existem muitos espíritos que trabalham em muitas áreas. Prostituição, pornografia, muitos casamentos destruídos por causa da pornografia e a pessoa acha que isso é coisa do Satanás, cara. Isso precisa de libertação. Parece que tudo agora a gente quer mandar para os psicólogos. Não, irmão. O que é pecado é Jesus entrar na vida. A ajuda profissional é boa e nós temos aqui pessoas que nos ajudam. Essa semana eu recebi mais um aqui que falou: pastor, estou aqui, psicóloga Michele, vai estar trabalhando junto com a gente. Porque tem áreas que nós temos que falar assim, não, tem que ir para um especialista para tratar isso aí, correto? E junto com o pastor, junto com a medicina, a gente vai tratando. Agora, irmão, tem coisa que é Satanás mesmo. Você está entendendo? Que a gente tem que meter a mão na cabeça e falar: achou Satanás, sai daqui, capeta. Né? Muito bem. Conjugando esperança com perseverança. Nós vamos falar sobre isso. Conjugar esperança com perseverança. Desde quando nós começamos a pandemia, nós estamos sendo marcados por sentimentos, situações difíceis. Sim ou não? Muitas. Por um lado, nós já temos vacina. Eu fiz uma pesquisa hoje no culto das 7 da manhã. Você precisa de ver, eu fiquei tão feliz. Foi, pastor Júlio? Eu acho que tinha só 10 pessoas que não foi vacinado. Você quer ver? Quem é que já foi vacinado? Levanta a mão. Ó, que bênção. Ó, dá uma olhada aí, você que está aqui na frente. Olha para você ver. Muita gente. Muita gente. Né? No entanto, ainda nós precisamos cuidar. No entanto, ainda nós precisamos tomar cuidado. A gente precisa ainda tomar cuidado com isso. Tem que continuar tomando cuidado com as pessoas que amamos, seguindo orientações, protocolos. Por quê? Por amor à nossa própria vida e à vida daqueles que nos cercam. Isso traz para nós a importância dessas duas palavras, perseverança e esperança. Quando nós falamos de esperança, o que é esperança? Para nós cristãos. Esperança é um sentimento, é uma convicção de que as adversidades serão superadas e o resultado final será positivo. Isso é esperança. O resultado final será positivo. A esperança nos move para o futuro. A esperança faz com que os nossos olhos estejam voltados e os nossos corações desejosos de dias melhores. É isso que a esperança faz. Eu olho para o futuro, eu vejo coisa boa. Eu vejo a vida melhor no futuro, eu vejo a vida por cima do muro. Não é isso que falou o Lulu Santos? Então é isso aí.
Então a gente tem que ver dias melhores, uma igreja melhor, uma igreja mais estruturada, ministério mais estruturados, mais bem preparados, nós melhores preparados para, por outro lado, quando nós falamos de perseverança, o que é perseverança? Perseverança é uma atitude, perseverança é uma postura que persiste mesmo em meio às adversidades. Isso é perseverança. Nós temos que ter uma postura, queridos, uma atitude. E aqui nós precisamos tomar cuidado, porque a gente tem que saber a diferença entre quem persevera e quem é teimoso. Pastor, qual que é a diferença? Porque tem muita gente teimosa pensando que é perseverante, né? Não, a perseverança é aquele que é firme nos seus propósitos. O teimoso é aquele que é firme nos seus erros. Apanha, perde, causa problema para os outros, mas continua insistindo nos seus erros. O perseverante é aquele que tem um propósito colocado numa esperança futura. Aquilo que eu faço hoje está conectado com aquilo que Deus tem para mim no futuro. A esperança faz eu pensar que o Natal de 2022 será melhor do que o Natal de 2021. Amém, irmão? A esperança me faz isso, me faz viajar sem medo, me faz enxergar que eu poderia abraçar as pessoas sem voltar para casa. Ai, meu Deus, será que eu passei o coronavírus para essa pessoa? E se essa pessoa se contaminar? E se essa pessoa morrer? A esperança me faz eu pensar que chegará um dia que nós vamos apresentar pessoas aqui e elas descerão por esse corredor. E aí eu vou falar assim para ela assim, então agora seja recebido na sua igreja. Aí você vai dar um abraço na pessoa que chegou, e dar um abraço no outro que chegou, e dar um abraço no outro que chegou. Lembra quando nós acabávamos culto aqui, eu falava assim, não saia daqui sem abraçar pelo menos 10 pessoas. Hoje nós não podemos falar isso. Mas a esperança, ela me faz olhar para esse futuro e enxergar isso, sem se sentir culpados e preocupados. Isso é esperança. É esperança em relação ao benefício futuro. A perseverança alinha o nosso foco nas nossas ações presentes, porque nós temos uma esperança. Aquele que tem esperança, ele tem uma atitude, uma postura no presente e vive com determinados valores e toma determinados caminhos, posturas, atitudes, tudo alinhado com o seu futuro. Às vezes a pessoa ela fala assim, eu tenho esperança, mas você olha a vida dela, você percebe que aquilo não é esperança. Aquilo ali é uma espécie assim de um pensamento positivo, sabe? Uma torcida, né? Mas não é esperança, porque a esperança mesmo, a pessoa que ela tem esperança, o presente dela é diferente. Ela é iluminada naquilo que faz. Tudo aquilo que faz ganha um significado diferente, porque ela está focando o futuro. Agora, irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Nós cristãos, se existe 2 elementos marcantes na vida de um discípulo de Cristo, sabe o que é? É a esperança. Amém, irmão? Por quê? Isso tem que ser marcante na nossa vida. Porque nós sabemos como a história vai terminar. O Senhor Jesus já falou, tragada foi a morte pela vitória de Cristo. A primeira manifestação de medo na história da humanidade, sabe quando foi? Foi Eva e Adão no paraíso, tiveram medo de Deus, e Deus providenciou Jesus para tirar do nosso coração o medo. Por quê? Porque tragada foi a morte pela vitória de Cristo, e lá o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 15, verso 3, diz assim que Jesus, ele é a primícia daqueles que dormem, porque assim como ele é, nós seremos também. Nós sabemos como a história vai terminar. Nós somos mais do que vencedores. Então nós não podemos ser homens e mulheres sem esperança. Nós sabemos, irmãos, e a perseverança é outro elemento que acompanha a caminhada do discípulo de Cristo. E aí o que nós temos então para nós podermos refletir nisso? Hebreus 11:7. O que é Hebreus 11:7? É a galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que viveram e passaram pela história com esperança em relação ao futuro, independente daquilo que estava acontecendo no presente. E é sobre esses homens que eu quero falar nos próximos domingos. Eu quero falar sobre Abraão, eu quero falar sobre José, eu quero falar sobre Jó, eu quero falar sobre esses homens,
nós encontramos em Hebreus 11 a história de Abraão, Moisés, José. Hebreus 11 é retratado como esses homens viveram adversidades diferentes, momentos diferentes daqueles que nós estamos vivendo, mas eles vivenciaram essa adversidade e diante da adversidade não sucumbiram. E o que nós vimos nessa pandemia é que nós vimos muitos cristãos que diziam que estavam firmados numa esperança inabalável, mas que sucumbiram. Deixaram, pararam, desistiram. Desistiram do casamento, desistiram da vida, desistiram da comunhão, desistiram da igreja, desistiram de tanta coisa. A esperança deles, sabe o que gera a esperança e o que gerou na vida desses heróis da fé? Perseverança, firmeza nos valores, no caminho presente, e isso deve marcar nossas vidas. Agora, quando eu li lá Hebreus no capítulo 11, duas frases me chamou a atenção. Olha o que diz lá em Hebreus 11. Por essa razão, olha aqui, irmãos, olha a importância da nossa perseverança. Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Já parou para pensar um negócio desse? Deus não tem vergonha de você, de ser chamado de seu Deus. Deus observa os seus filhos em tempos de adversidades. E os filhos e filhas de Deus vivem a história por um outro referencial, por uma outra perspectiva, de um outro modo, de uma outra maneira que a pessoa que não conhece a Deus vive. E Deus tem orgulho, Deus tem prazer nisso. Deus diz assim: eu tenho orgulho desses meus filhos e filhas, eu tenho orgulho dessas filhas. E você sabe que a carta aos Hebreus, ela é escrita por uma razão. Qual é a razão? A razão é que os discípulos de Jesus estavam desanimando. Os discípulos de Jesus estavam esmorecendo. Eles estavam voltando a práticas judaizantes. E o autor de Hebreus tem essa preocupação de exortar aos cristãos a perseverar e não perder a esperança. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Não perca a esperança. A esperança para o cristão não é a última que morre, porque a esperança do cristão, ela nunca morre, porque a nossa esperança está fundamentada naquele que foi, que é e será e nunca vai deixar de ser. A esperança do cristão não é a última que morre, ela não morre. Ela permanece para todo sempre. O capítulo 11 de Hebreus, ele dá esse exemplo de homens e mulheres no passado que não abriram mão da esperança e perseveraram no seu tempo presente diante das adversidades. E nós precisamos perseverar. Nós somos uma sociedade que as pessoas desistem por qualquer caspa, irmão. Qualquer coisa. O autor de Hebreus diz assim, olha o que diz aqui na tela aqui para você ver, e você que está em casa também, na tela da sua televisão, de onde você está, e você também pode compartilhar essa mensagem. Olha o que diz: portanto nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor, consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou à direita do trono de Deus. O autor de Hebreus aqui, ele usa uma expressão, grande nuvem de testemunha. É interessante isso, porque os homens e mulheres citados em Hebreus 11 aqui, eles conjugaram ao longo da sua vida esperança e perseverança. E aqui, e ele coloca aqui a corrida que nos está proposta. Eu olho esses homens, como o pastor Sidney falou aqui no momento da oração intercessória. Irmãos, a corrida cristã não é corrida de 100 metros. Não é não. A corrida cristã não é corrida de 50 metros. O culto de hoje, o alimento de hoje,
O louvor de hoje, ele não serve para a semana que vem. Você tomou café hoje? Você tomou café hoje, Wesley? Mas quantos anos você vem tomando café? Não chega? Para, chega uma hora tem que parar. Toma café todo dia, irmão? 40 anos tomando café e nunca chega? Quem vai almoçar hoje aqui? Podia ficar sem almoço. Né, Fábio? Fábio, 40 anos você tem, Fábio? 40 anos almoçando, não dá para você ficar sem almoço? Podia ficar sem almoço, né, Marcela? Sem almoço, sem café da manhã, sem janta. Já comeu demais. Chega de comer. Assim, irmãos, é a nossa carreira cristã. Nós estamos numa maratona. É uma carreira que nos está proposta. Nós não chegamos na linha de chegada ainda. E é isso que o autor de Hebreus está falando. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. E ele coloca esses homens, esses heróis da fé aqui, como pessoas, né, que está correndo uma prova. E agora é a nossa vez. Agora é a sua vez. Agora é a sua vez, meu irmão. Agora é a sua vez. E como é que você vai correr essa carreira que está proposta? Nós estamos rodeados de testemunha, irmãos. A sociedade está olhando para a igreja. E aí que nós temos que conjugar a esperança com perseverança. Porque a sociedade está olhando uma grande nuvem de testemunha. A sociedade está olhando sua vida. Vamos ver como que o crente vai fazer agora diante dessa situação. Se vai descabelar, se vai desistir, se vai parar, se vai olhar as circunstâncias. A pergunta que devemos fazer diante desse texto de Hebreus é: vai passar? E quando passar, como você quer que a sua história seja contada? Porque aqui nós estamos vendo a história de José, de Abraão, de Moisés, de Noé. E a pergunta é: como que vai ser a minha história? Como que será a sua história? Você percebeu, você que frequenta a nossa comunidade, que lá desde o começo da pandemia, nós estamos tomando decisões e atitudes, posturas diferentes de todas as áreas da nossa vida aqui, como igreja, como comunidade, tudo, e as pessoas estão observando isso. Estão observando. Você presenciou nessa pandemia pessoas com atitudes egoístas? Não precisa levantar a mão. Você presenciou nessa sociedade? Porque na hora do aperto, na hora do sufoco, né? Na hora da situação difícil, o ser humano é assim, a tendência dele é procurar atalho. Não, eu tenho que defender o meu, eu tenho que resolver a minha parada, o resto é resto. Não, marcas vão ficar. Que história vão contar sobre você, sobre a sua empresa, as atitudes, a sua fé, a sua fala, como você se comunicou, como você se comportou. Esse não é o momento de fazermos o que nós queremos, né, fazer. Nós temos que fazer o que nós devemos fazer. Fazer o que precisa ser feito. Porque tem muita coisa que eu gostaria de fazer hoje que eu não posso. Tem muitas realizações aqui que nós gostaríamos de fazer como igreja que nós não podemos. E nós precisamos, como cristãos, nessa pandemia, quando eu falo de perseverança, uma das coisas que nós temos que tomar cuidado, irmãos, é com a nossa integridade. Integridade. A nossa reputação nós deixamos para Deus, mas a nossa integridade nós temos que cuidar. Porque a reputação está relacionada de como as pessoas vão enxergar você. E isso nós não temos o controle. Você tem o controle sobre o que as pessoas vão falar sobre o Fernando, sobre a Gisele, sobre a Igreja do Nazareno, sobre o Daniel, sobre a Patrícia, sobre o Silas, sobre a Rose? Temos? Não tem, ninguém tem controle sobre isso. Mas a integridade, nós como os discípulos de Cristo, precisamos nos concentrar na nossa integridade e devemos entregar a nossa reputação a Deus. Eu gosto do conceito do apóstolo Paulo quando ele fala de presbíteros numa comunidade cristã. Ele fala de homens maduros e Paulo diz: esses homens devem ser irrepreensíveis. Aí algumas pessoas olham esse texto do apóstolo Paulo e falam assim: mas não existe pessoas perfeitas. Integridade não é característica de alguém que é perfeito. Integridade é a característica de alguém
é aquele que procura manter alinhado os valores de Deus com os seus valores. O seu comportamento e com as suas palavras, é com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é regra de salvação e prática para a minha vida no cotidiano. Eu vou para a palavra. E quando falha, reconhece. Nós não somos perfeitos, mas nós somos maduros. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios também, ele fala assim, nós que somos perfeitos. Mas ele fala de novo de perfeição, mas ele define como é a perfeição. Ele fala assim, andemos de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Olha como que é a caminhada cristã. Eu não cheguei ainda, irmão. Cada culto que eu venho aqui, eu aprendo uma coisa nova. Eu saio daqui melhor do que eu cheguei. Amém, irmão? Eu saio daqui um pastor melhor, um amigo melhor, uma pessoa melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, porque eu não estou numa corrida de 50 metros, eu estou em uma maratona. Esse é o homem, essa é a mulher que tem a marca da integridade. Nós não temos o controle sobre a nossa reputação, mas podemos sim e devemos, como cristãos, investir na nossa integridade. Fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Mesmo diante dos nossos caminhos mais difíceis, nós temos que nos conduzir sempre dentro do parâmetro da palavra de Deus. E o que é que o texto aqui diz? Esse texto, irmão, ele é maravilhoso, né? Olha o que ele diz aqui, ó. Ele fala assim, ó, quando ele fala de corrida, quando ele fala de perseverar e quando ele fala de esperança, olha o que ele diz aqui. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. É por isso que eu fiz a pergunta, vai passar? E quando passar, qual é a história que você quer que conte ao seu respeito? Qual é a história que nós queremos que essa sociedade e essa cidade conte a respeito da Igreja do Nazareno? Qual foi a postura da Igreja do Nazareno diante dos necessitados, diante da crise, diante do desemprego? Essa é uma palavra muito forte. É uma palavra assim, que parece que é uma tentativa de alguém ficar tentando se desvencilhar rapidamente de alguma coisa que envolve, que está com os braços e pernas presos, que nos impede a caminhada ou mesmo a corrida. E às vezes nós estamos assim na nossa caminhada, presos. E o autor aqui está falando, diz que a primeira coisa aqui que ele diz, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. É interessante, esse algo que nos atrapalha não é necessariamente o pecado, porque o pecado ele trata na linha de baixo. O texto aqui está falando de coisas que estão nos atrapalhando na caminhada cristã. Coisas que às vezes sabotam e minam a nossa esperança. E consequentemente sabota e mina a minha perspectiva de perseverar no dia a dia. Eu estou desistindo por qualquer coisa. Existe, por exemplo, determinadas companhias, sabe, irmãos? Não é pecado ter amigos. Não é pecado ter amigos. Não é pecado. Mas existe determinadas companhias que sabotam a nossa caminhada. Sabotam a nossa caminhada. Como discípulo de Cristo, você deveria ser sal e luz para essas pessoas. Você deveria influenciá-las, mas você está sendo influenciado. Está sendo influenciado na sua relação, está sendo influenciado no seu casamento, está sendo influenciado pelos seus amigos a não cumprir um padrão daquilo que você deveria cumprir. Determinadas formas de pensamentos que não pode fazer parte da nossa vida. O apóstolo Paulo fala em Coríntios, no capítulo 10, ele fala de sofismas. Sabe o que é isso? Determinados valores da cultura que não nos pertencem. Valores da cultura que se tornam nossos norteadores. Norteador da nossa mente, sabotam a nossa caminhada como discípulo de Cristo. Sabotam a nossa perseverança como homens e mulheres que somos de Deus. Às vezes, irmãos, eu diria assim, determinados
hábitos que não são necessariamente pecados, mas que me impede de ter uma vida abundante no meu casamento, que me impede de ter uma vida abundante na minha relação com a comunidade, que me impede de ter uma vida abundante nas minhas relações de amizade, e que traz um peso desnecessário para mim, e que traz um peso desnecessário para a minha família, para o meu casamento, para dentro da igreja. Hábitos que sabotam o seu progresso, faz você dedicar às vezes tempo excessivo a coisas que não constrói, que não gera, que não constrói intimidade, que não gera intimidade nos seus relacionamentos. Eu gosto sempre de perguntar a respeito de relacionamento quando a gente fala sobre plenitude de vida. Como que estão os seus relacionamentos? Eles têm se aprofundado, as suas amizades? Têm se tornado mais profundos, mais confiantes, mais dedicados um ao outro sem cobrança? Mais companheiro na jornada? Ou está trocando de amigo, aqueles amigos já passou, não existe mais, aqueles do ano retrasado já passou, não existe mais, esse não existe mais, e todo mundo que entra na sua vida, você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Quando nós estamos alinhados com a palavra de Deus, e nós precisamos deixar essas coisas de lado, sabe, tem tanta coisa que a gente vai construindo conceitos errados, e às vezes esses conceitos errados dentro de coração de cristão, na vida, na mente de cristãos, irmãos, que nós temos como norte a nossa palavra, tem se tornado norteadores dessas pessoas. Eu fico pensando onde essas pessoas estão se alimentando, o que essas pessoas estão ouvindo. Essas pessoas estão comungando com quem? Quem é a comunhão dessas pessoas? Com quem essas pessoas passam a maior parte do seu tempo? Que tipo de música anda ouvindo? A segunda linha aqui, ele fala de pecado. Presta atenção, que nós devemos nos livrar de coisas que nos atrapalham, e a gente fica embaraçado, sabe? E ele fala aí do pecado. Aqui nós não temos a palavra pecado no plural, porque há uma diferença da palavra pecado no plural e pecados. Nós nos acostumamos, por via de regra, a palavra pecado no plural, né? Que são os nossos pecados. O que é? Mentira, adultério, furto, maledicência, seja lá o que for. O autor de Hebreus aqui, ele está falando de pecado no singular. O autor de Hebreus aqui, ele está falando de uma força maior. Uma força que faz com que nós erremos o alvo. A palavra pecado significa errar o alvo. Nós fomos a Cristo para glorificar a Deus, para honrar a Deus, através das nossas atitudes, palavras. Mas quando nós vivemos para nós mesmos, quando nós vivemos para o nosso prazer, quando nós vivemos para a nossa própria felicidade, para a nossa própria honra, nós erramos o alvo. Nós precisamos nos livrar dessa força maior que nos envolve. E eu gosto de pensar na palavra pecado, na maneira de como Santo Agostinho falava sobre o pecado e define o pecado. É muito simples você entender. Ele dizia o seguinte, que pecado é o amor fora de ordem. Tem uma outra definição também que eu gosto de Susana Wesley, que é a mãe de João Wesley. Ela dizia o seguinte, que pecado, o filho chegou para a mãe e perguntou, mãe, o que é pecado? Ela falou assim, pecado é qualquer coisa que enfraqueça a sua razão. É pecado. Qualquer coisa que obscureça o sentido de Deus na sua vida é pecado. Qualquer coisa que aumenta a autoridade do seu corpo sobre a sua mente é pecado. Em outra palavra, pecado é tudo aquilo que tira a minha corpo, alma e espírito fora do eixo, deixa fora de ordem, e Deus deixa de ser primeiro na minha vida, e de repente torcer para um time de futebol é amor fora de ordem. O que é?
o autor, né, ele fala assim, Deus é o autor e redentor, deve estar acima de todas as coisas. Mas quando nós colocamos o nosso trabalho, a nossa realização pessoal, profissional, como instrumento de redenção e resposta para a minha vida, isso é amor fora de ordem. Eu estou colocando o trabalho na frente de Deus. Eu colocar Mateus e Mariana na frente da Dani, isso é pecado. É amor fora de ordem. A minha esposa colocar os filhos na minha frente, é amor fora de ordem. Eu colocar a igreja em primeiro lugar e esquecer minha família, isso é amor fora de ordem, porque a palavra de Deus diz, aquele que não cuida da casa e principalmente dos seus, negou a fé e é pior do que o descrente. Você está entendendo essa palavra pecado, como Hebreus está tratando isso? É quando nós colocamos nós como centro do universo e deixamos Deus de lado, e quando nós deixamos de colocar a palavra de Deus como fé de regra e prática para o meu dia a dia, eu coloco o amor fora de ordem, e aí as nossas próprias vidas, quando nós começamos a nos dedicar tanto ao trabalho e transformamos o trabalho em um Deus, nós estamos amando fora de ordem. Quando o nosso trabalho está acima da nossa esposa, da nossa família, do nosso filho, amor fora de ordem. Quando os filhos estão acima do cônjuge, amor fora de ordem. Ele diz que nós devemos nos libertar. O pecado que nos assedia. Sabe de uma coisa? É o pecado que nos assedia, essa inclinação, esse desejo da gente ser o centro. Ele se revela em atitude, ele não se revela em atitude, mas ele se revela em prioridades. E quando nós não prestamos atenção nisso, o que acontece? Como que fica a minha maratona? Atrapalha. Eu estou em uma carreira que me está proposta. E se o meu trabalho é o centro de tudo, o que vai acontecer com a minha caminhada? Vai atrapalhar. Se eu estou colocando as minhas amizades, pensamentos, situações, conceitos errados que não vêm da parte de Deus, vai atrapalhar. É isso que Hebreus está falando quando ele fala sobre perseverar. E ele fala sobre perseverar e ele fala o que pode atrapalhar a nossa caminhada. E a segunda coisa aqui é vai passar e quando passar, o que você quer deixar para trás? Se nós já falamos de coisas e pecados, a pior coisa que pode acontecer nessa pandemia, sabe o que é? É sairmos dela da mesma maneira que nós entramos. A pior coisa que pode acontecer nessa pandemia, sabe o que é? É você passar lá do outro lado, na hora que acabar tudo, nós vamos estar aqui todo mundo sem máscara, se Deus assim permitir, amém, irmão? Aí você vai falar assim, graças a Deus voltou tudo normal, estou do mesmo jeito. Eu tenho pena de você. Porque a crise, ela vem para nos transformar. A crise, ela vem para nos moldar, vem para nos fortalecer, principalmente na nossa relação com Deus. Você não pode deixar que essa pandemia deixe você sair do mesmo jeito que você entrou. Hoje eu já sou um pastor diferente. Porque eu consegui perceber, dentro da comunidade cristã, quanta coisa que era desnecessária. E Deus de repente chegou e falou assim, espera aí, vamos dar uma priorizada em algumas coisas aqui que são importantes? Olha aí. Vamos priorizar algumas coisas aqui que nós precisamos voltar aqui agora, ensinar o beabá. Vamos voltar agora aos nossos devocionais diários, porque é isso que vai nos sustentar. Nós estamos sem culto e agora como que eu vou me sustentar? E agora? Deus está nos dando um tempo de adversidade, de provação. E tempos de adversidade e provação, Deus trabalha profundamente nas nossas vidas e nos dá espaço para enxergar o que nós não estávamos enxergando. Foi assim ou não foi?
lá na sua empresa? A gente começou a olhar tanta coisa que a gente não estava vendo, a gente começou, sabe? Um dia a gente chegou aqui na igreja, reuni com a equipe pastoral, eu falei, peraí, para tudo, vamos começar do zero. Ah, mas esquece tudo isso. Nós vamos ter que fazer tudo de novo. É interessante, irmãos, para enxergar o que nós não enxergamos. E nos dá tempo e oportunidade de trabalhar dimensões na nossa vida que nós não percebíamos a necessidade de ser trabalhadas. Na vida em família, na relação com os filhos, na vida conjugal, na vida com a igreja, na relação com a igreja. Nós estamos no meio do ano, mês de julho. Presta atenção que nós começamos lá atrás com o pensamento seguinte, vai durar 3 meses. Daqui a 3 meses passou tudo. 1 ano e meio. Vou dizer uma coisa para você, eu quero te sugerir. Você precisa, eu preciso, nós precisamos reservar um tempo para pensar com profundidade acerca dessa pergunta. Vai passar e quando passar, o que eu quero deixar para trás? O que é que você quer ter deixado para trás? Que hábito? Qual é o hábito? Que comportamento? Qual é a forma de atitude pecaminosa? O que você precisa deixar para trás tem sido um embaraço, que você sabota a sua vida, que você sabota a sua corrida. O que é que você quer deixar para trás? Nós estamos no tempo de pensar com profundidade nisso, irmão. Já viu pessoas que passam ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. Sempre luta com as mesmas dificuldades. E aí olha o que ele diz aqui. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Outro segredo aqui que ele está nos ensinando. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando eu olho esse texto de Hebreus, ele fala sobre a carreira que nos está proposta, eu imagino assim, né? Esses heróis da fé na arquibancada, e eles olham assim, nós já corremos a nossa corrida. Nós já chegamos, agora vocês estão correndo. E eles estão lá. Vai, Tarcísio. Vai, Tarcísio. Vai, Tarcísio. Você consegue. Vai, Pamela. Vamos, Pamela. Vamos, Aurora. Vai, Aurora. Vai, Pastor Júlio. Vai, Elaine. Vai firme aí. Letícia. Graciela, firme. Agora olha o que o texto diz, irmão. Lá na linha de chegada, sabe quem que está? Jesus, com seu olhar amoroso, olhando para mim, e assim, e eu tenho que manter os meus olhos fixos nele, porque a circunstância, a ideologia, a sociedade, o pecado, o mundo, o diabo, as circunstâncias, a luta, vai tentar tirar a minha atenção, mas quando eu fico com os olhos fitos em Jesus, eu consigo perseverar, porque nessa carreira que está proposta, a vitória ela é garantida, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei com quem você está se envolvendo. Quem é esse homem que apareceu na sua vida? Quem é essa mulher que apareceu na sua vida? E quem sabe você que está em casa, Deus está me usando aqui para você se desvencilhar desse relacionamento, que isso pode destruir seu casamento, isso pode chegar a um adultério. Eu não sei com quem você anda se envolvendo, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas o autor de Hebreus fala assim, deixamos de lado todo o embaraço. Eu não sei como é o seu dia a dia, eu não sei como é a sua rotina, eu não sei como é o seu trabalho, eu não sei o que você vive naquele escritório, naquela sala separada, o que acontece naquela sala de reunião, qual é a literatura que você vê, qual é o site que você entra. Mas existe uma carreira maior para nós. Que nesses tempos de crise, irmãos, nós podemos correr o risco sim. Se nós não tomarmos cuidado, deixar a carreira que nos está proposta.
Jesus está nos convidando de braço estendido, dizendo: corra, meu filho, corra com perseverança, olha para mim, não olhe para o lado, não olhe para o A, não olhe para o B, não olhe para o C, não fica triste com esse negócio, não. Nós temos que fazer isso, irmão. Sabe de uma coisa? Se a gente fosse arrumar desculpa para a nossa caminhada, a gente ia encontrar tanta coisa. Tanta coisa. É olhar, é palavra, é coisa, é tanta coisa. Mas a gente tem que se desvencilhar disso. Porque aquilo que nos aguarda é muito maior. Olhe, não olhe para os valores da cultura. Não olhe para o seu amigo que você quer agradar. Não olhe para mim. Porque nós devemos olhar para Jesus. O autor conclui o trecho aqui. O que ele diz? Ele fala: pense bem, considere, calcule. E aí ele coloca o próprio exemplo de Jesus, hein? Se José não é um bom exemplo para você, se Abraão não é um bom exemplo para você de perseverança, se Noé não é um bom exemplo para você de perseverança em tempo de crise, ele fala assim: aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, por isso não cansem nem desanimem. Talvez a palavra que eu mais tenho ouvido de pessoas e a frase que eu mais tenho ouvido nesse tempo, eu em nome de Jesus, eu digo de final de pandemia. Qual é a idade dessa semana que está sendo vacinada? 41? 42. Se você pegar aí uma idade por dia que vacina aqui na nossa cidade, alguém da saúde aí pode me ajudar com esse dado, é mais ou menos isso? 42, aí você pega assim, 40, 41, 40, 39, 38, daqui a pouco a garotada, de um mês e meio aí, a garotada de 18 anos aí, está vacinando. E nós precisamos tomar cuidado, porque a palavra e a frase talvez que eu mais tenho ouvido nesse tempo é assim: eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu estou cansada. Nós vimos na nossa sociedade pessoas, inúmeras pessoas, sabe o quê? Baixando a guarda nesse momento de pandemia. Nós, como igreja, não podemos baixar a guarda e o padrão de santidade. Nós não podemos baixar a guarda de forma alguma. Da palavra ser a regra, ser o referencial para a nossa caminhada e para o nosso dia a dia. Temos uma jornada pela frente, temos inúmeros desafios. E o que o autor Hebreus está dizendo é o seguinte: se sente cansado, olhe para a linha de chegada. Está desanimado? Olhe para a linha de chegada. Enxergue Jesus naquela cruz que morreu por você, por mim, porque Ele nos ama. Como igreja, queridos, como igreja, nós temos que tomar cuidado, porque é o momento da gente olhar para o retrovisor, mas não tirar os olhos da frente. É por isso que nosso pescoço não é igual de coruja. Você não consegue ficar olhando lá para trás, é uma olhadinha assim, Porque nós temos no nosso passado também coisa que pode nos desanimar. Sim ou não? Por isso que o olhar para o nosso passado, nós temos que ter uma memória seletiva. O profeta Jeremias, ele disse: eu quero trazer à memória coisas que podem me dar esperança. Porque todos nós aqui, sem exceção, temos história na nossa vida que nós não gostamos de contar para ninguém. Eu tenho. Aliás, que nem pode ser contada. É por isso que... Mas eu vou ter aqui o Pode Falar, tem umas que eu vou contar, que você nunca soube sobre a minha vida, que eu vou contar. Você sabia que eu já fui mochileiro nesse mundo de meu Deus? Com 23 anos eu coloquei uma mochila nas costas e saí vagando. Assim. Eu já fiz isso.
no podcast que vai ser feito aqui do Pode Falar, eu vou falar tudo. Pode falar. Eu vou mostrar para esses meninos o que é uma aventura mesmo. Ah, irmão, já imaginou, irmão? Você vê como que é, né? Eu fiquei pensando assim, o que eu tinha na cabeça com 23 anos, sair de casa assim. Aí eu estava numa cidade lá não sei aonde, que eu resolvi dar uns passeios. Liguei para minha mãe e falei assim, vou embora. Embora para onde? Nem sei ainda. Quer saber? Onde eu fui parar? Podcast Pode Falar, dia 27. Pastor Silas vai falar tudo. Sabe o que o apóstolo Paulo fala a respeito de olhar o passado? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, eu supero o meu passado, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus tem um propósito maior para a sua vida, irmão. Você que é empresário que está aqui, você que é profissional liberal, eu espero que essa pandemia tenha trazido para você uma dinâmica diferente de olhar sobre gestão, sobre pessoas, sobre empresa, sobre futuro, sobre necessidade, porque você pode explodir, cara. Deus é o Deus da criatividade, Deus é o Deus das ideias. Dá um novo rumo, uma nova ideia, uma nova perspectiva, uma nova maneira de trabalhar. Trazer resposta para essa sociedade que está sem resposta, porque o nosso trabalho é a expressão da nossa espiritualidade que nos conecta com aqueles também que não conhecem a Jesus. É o nosso mandato cultural, é aquilo que nos conecta, não importa. Nós não precisamos tirar os olhos da frente. E aí nós devemos olhar para onde? Nós devemos olhar aqui, ó. Para o passado, se a gente está falando de coisas que podem nos dar esperança, para a justiça de Noé, para a fé de Abraão, para a integridade de José, para a renúncia de Moisés, para a coragem de Josué. O que mais que Hebreus 11 diz? Para a fidelidade dos anônimos, que está lá no verso 32. Quando nós olhamos para trás, nós vemos uma grande nuvem de testemunhos de heróis da fé. Sabe o que é que diz o texto? Ao ponto, porque nós estamos falando aqui de perseverança. Ó, irmão, pelo amor de Deus, não seja soldadinho de chocolate, não. A gente ultimamente tem muito soldadinho de chocolate, irmão. A coisa esquenta, começa a derreter. Não. Ao ponto de passar por escárnio, açoites, apedrejados, cerrados, mortos ao fio da espada. Olhe para Jesus, mas olhe para trás também, para o padrão daqueles que guardaram uma fé inegociável, não uma fé banal, não uma fé fútil, mas uma fé consistente, uma fé sólida, uma fé crescente. Como disse o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido, não é no que, porque no que pode mudar. Nós precisamos permanecer firme e manter os nossos padrões de valores, de homens e mulheres que perseverança e que são fortes, irmãos. Amém, querido? Você é forte. Jovens, vocês são fortes. Ontem eu estava aqui na igreja, eu fico estudando às vezes sábado à noite aqui para poder adiantar os meus trabalhos. E aí eu fico observando a galera aqui, os jovens. Cara, isso enche meu coração de alegria. Aí eu peguei e fui receber hoje o grupo de louvor, pode subir. Fui receber hoje os novos membros, os visitantes que vêm aqui tomar um cafezinho comigo, bater um papo, tudo, né? Subi na minha sala para pegar uma relação de nomes lá. Tinha um monte de jovem na minha sala ali, conversando. Como foi o culto, de que forma, o que nós podemos fazer, como que nós podemos melhorar. Cara, eu olhei assim e falei, que bom isso. Que bom. Os nossos jovens perseverando, firmes. Vamos nos manter firmes? Amém, irmãos? Deus tem algo para nós. E é muito grande. Vamos ficar em pé?
Deus tem algo muito grande para os nossos filhos. Ontem eu estava na sala, né? Entrou o filho do Fábio, todo empolgadinho. Tá. Foi lá ver a inscrição dele, que ele toca bateria, está estudando há muito tempo. E conversei com ele todo empolgado, ele é eletriquinho assim, ele é eletriquinho e tal. Aí eu olhei ele com a camisa, assim, brinquei com ele, falei, cara, e essa camisa da Champions aí? Eu falei assim, é do seu pai. Eu falei, só que seu pai não entra nessa camisa faz muito tempo, né? Eu falei, pode falar para ele. Eu falei, pode falar para ele que esse corpo não pertence mais a ele. Ele caiu na risada. Aí eu comecei a conversar com ele sobre montar uma banda. Não, nós estamos fazendo mesmo, pastor, a gente vai montar mesmo. Uma galerinha aí, ele todo empolgado assim. Eu falei, meu, que top isso, que joia, que bom. Queridos, a nossa jornada aqui não acabou. A nossa caminhada aqui não terminou. Deus tem muito mais para você, para a sua vida, para a sua família. Robson, Deus tem coisas grandes para você, cara, e para Daniela. Coisas extraordinárias na vida dessas crianças aí. Márcia Boteon, nossa nutricionista aqui. Cheguei aqui, estava fazendo, ó, irmão, os moradores de rua tá recebendo o alimento que a nossa igreja faz com orientação do nutricionista. Quando eu cheguei aqui, vim 26, 27 irmãos saindo à noite aqui. Quantos cobertores nós distribuímos, pastor? 45 cobertores, 49 marmitas alimentando os jovens aqui. Luva, kit de higiene, sabe que isso é o trabalho da igreja, gente. Nós não podemos, como igreja, ficar assim, sabe, inertes sobre aquilo que está acontecendo. Nós devemos arregaçar as nossas mangas e avançar. Pastor Márcio, nesse momento, ele está com a sala, com mais de 19 jovens da nossa igreja sendo preparados para o batismo, porque tem uma carreira proposta para esses meninos aqui. "19 jovens, alguns vêm do catolicismo, se converteram aqui no nosso culto de sábado à noite e já estão na sala de batismo. Outros quiseram servir, aí os meninos falaram assim, mas você tem que se batizar. Ah é? Como eu faço para me batizar? Vai se preparar para o batismo. Foram para a sala do batismo. O que é que você quer deixar para trás? Você não pensou nisso ainda? O que você precisa desvencilhar que está te atrapalhando? Amizades? Amizades? Ontem eu estava aqui no culto de jovens e eu passei e uma menina conversou comigo. Ela falou assim, nossa pastor, eu estou tão feliz de estar aqui. E eu me emocionei. Que ela falou assim, antes o senhor não faz ideias quais foram os lugares que eu passei e pessoas erradas que eu caminhei, que eu pensei que se preocupavam comigo, mas hoje eu estou na casa do meu pai. Eu falei, glória a Deus. Vamos orar. Solta isso. Está atrapalhando a sua caminhada. Não dá para correr com peso nas costas. Já correu com peso nas costas? Você já viu pessoas que perdem o peso? Pastor Márcio fez uma cirurgia, né? Perdeu o peso, tá? O cara tá todo saradão, todo... Agora tá indo na academia, hein? Débora que se cuide. Tá todo... Ele fica apertando os músculos assim, ó, pra ver se tá durinho, tal. E ele tá todo empolgadinho, ele. O cabelo dele começou a espetar agora. Eu falei, ó, cuidado, hein? Cuidado, o cara emagreceu tudo, assim. Agora pega o pastor Márcio e qualquer pessoa que passou por um processo desse. Peguei a Ruby aqui, estava conversando com ela, ela me mostrou uma foto antiga dela. E pega todo o peso que essa pessoa carregava e joga nas costas dela. E fala assim, ó o que você carregava assim, ó. E você vai andar com isso para você ver como que é difícil. Ninguém aguenta. Atrapalha dormir, atrapalha caminhar, atrapalha se relacionar, atrapalha passear, atrapalha sair. O diabo, ele veio para atrapalhar na nossa vida.
Porque Deus nos criou para a vida abundante e viver. E quando essas coisas que atrapalham a nossa caminhada, que nos embaraçam, a gente deixa de viver e começa a se esconder, começa a correr, começa a se cobrir. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Qual era a preocupação de Adão e Eva? Viver. Nós não sabemos nada de morte, nós sabemos é de vida. Nós sabemos é viver, nós sabemos é viajar, passear, nós sabemos é sorrir, comer, nós sabemos aglomerar, festejar, celebrar. Agora, quando o pecado entra, a gente quer se esconder, a gente fica abatido, a gente se deforma, a gente quer correr, a gente não quer amizade. A gente não sabe lidar com morte, a gente sabe lidar com vida. E Jesus nos convida para uma carreira extraordinária. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai querido e amado, nós queremos essa manhã te louvar e bendizer o teu nome. Porque o Senhor tem preparado para nós algo extraordinário. O Senhor tem preparado para nós algo novo, uma caminhada nova, um segundo semestre novo. Senhor, um julho novo que está começando agora, um mês está nascendo, uma agenda aberta. Eu não quero nada atrapalhando a minha carreira, pensamentos, sentimentos de culpa. Senhor, eu quero ter uma visão correta de quem eu sou, de quem o Senhor é e o que o Senhor tem preparado para mim. Eu não quero que nada venha me atrapalhar. Eu quero correr a carreira que me está proposta, para a glória do teu nome e para a vida que o Senhor tem preparado para todos nós. Oramos em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus.